Bom, vamos ver então agora as principais funções, né, relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Lembra da outra aula que nós temos aqui, do outro vídeo? Você que ainda não assistiu, por favor, assista o vídeo da aula 1 relacionado ao sistema nervoso autônomo. Esse é o vídeo da aula 2 em que nós vamos discutir então as principais funções dos dois ramos autonômicos, o ramo simpático e o ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo. Insisto, assistam a primeira aula para entender isso tudo que nós vamos discutir aqui, né, relacionado às funções dos ramos simpático e parasimpático no controle da nossa homeostase, no controle das funções vegetativas como um todo. Então vamos lá, gente, vamos conhecer as principais funções dos dois ramos autonômicos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. Nessa figura aqui, ó, que está ali em vermelho, eu vou me diminuir aqui só para entrar um pouco aqui na figura. Tudo que está aqui, então, olha, em vermelho, são todas as funções relacionadas ao ramo, olha lá em cima, ao simpático. E tudo que está aqui do lado direito da figura em azul, todo o demais é relacionado lá em cima aos efeitos do ramo parasimpático, né? Do ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo. Só lembrando vocês, olha lá em cima no vermelho e no azul, aqui ó, nas duas, nessa direção, nas duas, vocês viram aí que no outro vídeo, na aula 1, né, nós falamos da origem dos vários núcleos neuronais, né, que compõem as áreas do sistema nervoso central, né, que compõem o sistema nervoso autônomo, viram que a origem, né, é origem medular, origem no tronco cerebral, então origem cranial, e a origem também em algumas áreas do hipotálamo. E essa figura mostra bem isso, tanto no simpático como no parasimpático, os neurônios superiores lá do hipotálamo, neurônios superiores de controle autonômico, projetando aí para baixo e a partir daí também controlando a atividade no ramo simpático de todos os neurônios lá que tem os corpos originais, lembram? Na medula espinhal, desde T1 até L2, e no que diz respeito aqui ao parasimpático, esses neurônios superiores de controle autonômico lá do hipotálamo, também aí, né, modulando, controlando a atividade dos corpos neuronais originais da inervação parasimpática. Lembra que tem origem crânio sacral que está aqui embaixo. Então, a origem cranial, nós vimos isso no outro vídeo, que é a origem sacral, né? Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, o ramo parasimpático, tem os seus neurônios originais, né? Crânios sacrais, portanto, aquela origem crânio sacral. Vamos lá, então, gente, vamos ver as principais funções. Eu vou pedir para vocês irem olhando, eu vou me inserir ali no meio da figura e depois vou puxando aqui para vocês onde nós vamos discutir. Então, em vermelho aqui, ó, é o efeito do simpático. Em azul, parasimpático. Vamos começar aqui em cima. E eu vou falando dos dois aqui, já mostrando um pouco, né, dessas ações antagônicas em cada um dos órgãos aí, e aí no todo a gente entende essa modulação autonômica simpática e parasimpática sobre as funções vegetativas e o papel, né, disso tudo na manutenção da homeostase. Antes de eu mostrar cada um dos órgãos aí e dos tecidos-alvo, né, vale a pena só a gente lembrar o seguinte: quando nós falamos na inervação autonômica simpática, a inervação simpática tem fundamentalmente a ver com situações de risco, de fuga, de luta, de perigo, de exercício. Então, o simpático, e aí nós vamos ver isso, simpático tem a ver com condições, então, de alarme, de alerta e de maior atividade metabólica, atividade central e atividade metabólica como um todo. Por isso, também, a ativação simpática é maior no exercício. E quanto mais intenso o exercício, maior a ativação simpática. E quanto maior a condição de alerta, de alarme, de risco, de fuga, de luta, quanto maior a situação de perigo, também maior o nível de descarga autonômica simpática.
Por outro lado, né, num sentido geral, a inervação e a atividade parasimpática tem a ver com o inverso do simpático, tem a ver com situações mais de calmaria, de relaxamento, de recuperação do organismo como um todo. Então, entendendo isso, nós vamos ver agora como tudo isso se traduz, né, nos efeitos do simpático e do parasimpático em cada um dos órgãos e sistemas aí. Vamos começar, eu vou me diminuir aqui um pouquinho. Vamos começar aqui em cima de mim, ó, o efeito em vermelho do simpático, em azul do parasimpático sobre os olhos, mais especificamente sobre a pupila. O simpático, olha aqui em vermelho, promove a dilatação da pupila e o ramo parasimpático promove constrição ou retração da pupila. Então, o simpático promove dilatação pupilar. Na medida em que você promove a dilatação da pupila, você melhora a sua acuidade visual e tem uma melhor captação de estímulos visuais. Numa condição de maior nível de relaxamento, você tem uma retração da pupila, e isso tem a ver, então, com a condição de atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, o simpático dilata a pupila, melhora a nossa capacidade de acuidade visual e de captação de informações visuais, e o parasimpático promove retração da pupila. Não por acaso a gente está numa condição de ameaça de risco, nós temos a pupila dilatada. Por quê? Por conta de um aumento da atividade da descarga simpatoadrenérgica, né? Lembra da ação da noradrenalina e da adrenalina relacionada à atividade simpática, ao tônus simpático aumentado. Também olha agora aqui, ó, né, nas glândulas salivares, e aí vocês vão vendo aqui, né, de onde saem essas inervações para cada um desses tecidos, quais são né, os corpos neuronais, a origem deles ali do simpático e também aqui do parasimpático. Deem uma olhada nisso, nós falamos alguma coisa lá no vídeo 1, mas vocês agora aqui vão olhando melhor para isso e onde estão esses corpos, né, em cada um dos pontos, a origem crânio-sacral aqui do parasimpático, a origem cranial, né, terceiro, sétimo, nono e décimo nervos cranianos, terceiro nervo craniano, fazendo a inervação para os olhos, o sétimo fazendo a inervação de glândula salivar, nono, que é o grosso faríngeo, né, o sétimo, que é o intermédio, e o décimo nervo craniano, que é o principal representante aí da atividade parasimpática. E aqui nas glândulas salivares, olha lá, o simpático promove o quê? Promove uma diminuição da saliva, né, e uma diminuição da porção aquosa. A nossa saliva é formada por água, né, uma secreção que a gente denomina de saliva serosa ou aquosa, e uma saliva mucosa. Então, a saliva tem a água e o muco. Quando eu tenho um aumento da atividade simpática, as glândulas salivares diminuem sensivelmente a secreção da saliva serosa, aquosa, e aumentam mais a secreção de muco, que é o que está aqui em cima. E isso, quando tem um aumento da descarga simpática, dá a sensação de boca seca. Por quê? Porque diminui a secreção de saliva aquosa, serosa, e aumenta muito a secreção de muco. Por isso, quando o indivíduo está estressado, numa condição de medo, fuga, e que tem uma descarga simpática, está mais, né, emocionalmente estressado, e na hora do exercício também, dá essa sensação de boca seca. Isso é explicado por um aumento da descarga simpatoadrenérgica. Por outro lado, ó, o parasimpático é o contrário. O parasimpático promove um aumento da secreção aquosa, serosa. Isso tem a ver também, por exemplo, com o aumento da atividade digestiva já como um todo, desde o início da mastigação. Então, simpático diminui a secreção salivar e o parasimpático aumenta a secreção salivar. Olha lá agora no coração. O simpático, olha em vermelho, ele promove aumento da frequência cardíaca, taquicardia, e também um aumento da contratilidade cardíaca, um aumento da força de contração. Para que isso? Para aumentar o fluxo sanguíneo, para aumentar o volume bombeado de sangue a cada minuto, né, que é o débito cardíaco. Aumenta o volume de ejeção e aumenta o débito cardíaco. Por quê? Numa condição de fuga, de luta, de ameaça, de risco ou de exercício físico, eu preciso, né, de mais sangue circulante, né, porque isso também determina um aumento da taxa metabólica e da demanda metabólica, e eu preciso de aumento de fluxo sanguíneo. Então, o simpático promove isso. E o parasimpático, olha para cá, ele promove uma redução da frequência cardíaca, uma bradicardia. Então, uma bradicardia. Então, sob efeito do simpático, o coração tem taquicardia e aumento da força de contração. Sob efeito do parasimpático, tem uma redução da frequência cardíaca ou uma bradicardia. O parasimpático não modula a força de contração do miocárdio.
Isso é só o simpático que faz. E lá nos pulmões, Cássio, qual o efeito? Olha aqui, ó. Lá nos pulmões, olha aí para cima, em vermelho, o simpático promove, está falando ali em relaxamento das vias aéreas. Vamos trocar um pouco isso, né? O simpático promove broncodilatação. Promove dilatação dos brônquios, diminui a resistência, né, das vias aéreas e melhora o fluxo de ar pelos pulmões. E o parasimpático, né? Isso numa condição de exercício, por exemplo, uma condição de aumento de demanda metabólica, é fundamental que eu tenha, então, uma broncodilatação. Isso, então, é promovido pelo aumento da atividade simpática. E o parasimpático promove constrição das vias aéreas lá no pulmão, então promove broncoconstrição. O parasimpático, broncoconstrição, o simpático, broncodilatação. Vejam e vão entendendo, né, que nessas condições de maior demanda metabólica, de maior necessidade de atenção, de concentração, de uma melhor reação a estímulos que podem ser nocivos, de perigo, numa condição de fuga, de luta, de exercício físico, vejam como a ação simpática em cada um dos órgãos que nós vimos até agora, vejam como tudo isso vai se traduzindo, né, nessa característica geral da modulação simpática e o parasimpático, que são momentos mais de calmaria, de relaxamento, né, pós-prandial, de digestão de alimentos, vai vendo como em cada um desses órgãos e sistemas vai se traduzindo, né, esse efeito parasimpático, esse efeito global da ativação, né, parasimpática ou do tônus parasimpático. Olha aí, ó, no trato gastrointestinal, a atividade simpática promove uma inibição da digestão. Isso significa dizer o quê? O simpático promove diminuição das secreções no trato gastrointestinal, no estômago, no intestino, no pâncreas. Então, diminui a secreção do suco gástrico, diminui a secreção, né, do suco pancreático lá no intestino, diminui a motilidade gastrointestinal, isso tudo tem a ver com a digestão. Então, sob efeito do simpático, diminui o fluxo sanguíneo para a região gastrointestinal como um todo. Né? Por quê? Porque aumenta o fluxo sanguíneo para a musculatura, promove vasodilatação, e nesses vasos sanguíneos todos que irrigam, né, a região esplânica, rim, fígado e trato gastrointestinal, a ativação simpática diminui, promove vasoconstrição ali, diminui o fluxo para toda essa região. E isso, portanto, determina uma diminuição da digestão como um todo, né? Tanto química quanto a digestão mecânica. Então, o simpático faz isso, tá legal? Olha ali, ó, diminuição da secreção de enzimas, diminuição da secreção de insulina, e o parasimpático é o inverso, né? Ele aumenta a motilidade gástrica, ele aumenta a secreção gastrointestinal, ele aumenta a secreção de bile, né? Secreção da bile pelo fígado, que vai auxiliar na digestão das gorduras, ele aumenta a secreção de todo o conjunto de enzimas gastrointestinais, aumenta a secreção das enzimas pancreáticas, aumenta a secreção, olha aqui em cima, aumenta a secreção de insulina. Tudo isso tem a ver, então, com o efeito do parasimpático na melhora, né, na estimulação da atividade do sistema gastrointestinal para promover a digestão dos alimentos. Diz que depois de uma refeição, nós temos uma diminuição da atividade simpática e aumento da atividade parasimpática. Aí fica um pouco mais devagar, né? Dá uma certa sonolência, isso tem a ver um pouco também com o estado de alcalose que se estabelece. A pupila, né, vai retraindo, isso tem a ver com a atividade parasimpática, vai aumentando a atividade do sistema gastrointestinal, e a partir daí o sistema está, né, se preparando para a digestão. Isso significa um aumento do tônus parasimpático e, nessa hora, uma diminuição do tônus simpático. Olha agora aqui, ó, lá nos rins, ó, o simpático aumenta a secreção de renina. A renina é uma enzima que, quando os rins liberam, ativam um sistema que é denominado sistema renina-angiotensina, que promove aumento da pressão arterial. E o parasimpático ali em cima, ó, lá, e o simpático aqui também, ó, vocês estão vendo, deixa eu me posicionar melhor aqui. O simpático, vocês estão vendo aqui em cima dos rins, ó, chegando uma fibra vermelha aqui é a glândula suprarrenal ou adrenal. Ela é a glândula que sintetiza, além dos hormônios corticoides ali, mas na porção do meio dela, da medula, ela sintetiza adrenalina e noradrenalina. O simpático, as fibras simpáticas chegando ali
na glândula suprarrenal promovem aumento da secreção de adrenalina. Aqui no slide está escrito ali, aumento da secreção de catecolaminas. Catecolaminas aí, né, na suprarrenal são a adrenalina e a noradrenalina, né, os dois hormônios secretados pela suprarrenal, que quando é estimulada, né, pelo simpático, aumenta a secreção de adrenalina e noradrenalina, e, portanto, por meio da ativação simpática, nós temos um aumento da concentração de adrenalina, concentração plasmática de adrenalina e noradrenalina. Por quê? Porque o simpático estimula a suprarrenal a aumentar a liberação. Isso é uma forma do sistema nervoso simpático, entre aspas, pedir um auxílio aí para a suprarrenal para aumentar a descarga adrenérgica para que essa adrenalina e noradrenalina circulantes auxiliem o sistema nervoso simpático a promover todo o seu conjunto de efeito sobre os vários órgãos e sistemas. Isso é como se fosse um efeito amplificador da ação simpática sobre o organismo, tá legal? Então, aumento da secreção de adrenalina lá pela suprarrenal. Deixa eu ficar agora aqui mais para cima. E olha aí, agora lá nos rins, que está aqui embaixo, desculpa, aqui na bexiga agora, ainda, né, no sistema renal, aqui na bexiga o simpático promove relaxamento da bexiga, e olha em azul aqui a fibra, o parasimpático está falando aí liberação da urina. Então, o parasimpático promove contração da bexiga e aumenta, né, a liberação da urina e aumenta a diurese. E o simpático, ao contrário, promove o relaxamento da bexiga e diminui a diurese. Então, sob efeito simpático, diminui a urina menos. Sob efeito parasimpático, aumenta a diurese, né? Então, vai ter um apelo maior de urina, porque essa é a ação do parasimpático. Sob condição de fuga, luta, exercício intenso, é óbvio que é melhor, né, que o trato gastrointestinal e o sistema renal e urinário sejam inibidos, né? E aí, só para fechar aqui, agora é complemento, né, de informação. Aí, além disso, olha, tem também inervação simpática e parasimpática sobre o pênis, né? E aí, no pênis, a inervação simpática, olha lá, promove a ejaculação, então faz a indução, né, da ejaculação. Aqui embaixo, a estimulação parasimpática promove a indução, olha lá, ali embaixo, a indução da ereção peniana e também o engurgitamento, né, do testículo. Tá? Então, testículo e engurgitamento dele, de secreções, então, né, dá aquela retraída. Isso tem a ver com a inervação parasimpática e também aqui embaixo, lá no útero, né? Deixa eu tirar essa coisa sair daqui. Então, ó, aí, então, nos testículos, né, promove a indução, desculpa, no pênis promove o parasimpático a indução da ereção e o simpático a ejaculação. E lá no útero, ó, promove o engurgitamento e as secreções uterinas, o parasimpático, e o simpático promove a estimulação e a contração uterina, né? Parasimpático, engurgitamento e secreções uterinas, e o simpático estimula a contração uterina. As principais que nós tínhamos que ver aí, né, principalmente, e aqui faltou um ponto importante, é que a inervação simpática promove, no todo, né, promove aumento do catabolismo, né, aumento do conjunto de reações que levam ao aumento do catabolismo, aumento da lipólise, aumento da glicogenólise, aumento da glicólise. O aumento da atividade simpática promove, portanto, um aumento do metabolismo. E obviamente, né, no sentido do aumento do catabolismo. Sob efeito, né, e sob aumento da atividade simpática, nós temos um grande aumento do metabolismo e o catabolismo das macromoléculas. Então, aumenta muito a lipólise, isso tem a ver com o aumento da adrenalina, aumenta a glicólise, que é a quebra da glicose até piruvato para gerar energia, aumenta a glicogenólise, né, a quebra do glicogênio, e aumenta também o catabolismo proteico, né, mas principalmente o aumento da lipólise, da glicólise e da glicogenólise. E, portanto, o aumento do metabolismo como um todo. Isso por conta do aumento dessa descarga adrenérgica e o aumento da concentração, lembra, de adrenalina e noradrenalina circulantes. O parasimpático não tem um efeito direto sobre o metabolismo em si. Isso é mais relacionado ao simpático.
tudo bem? E é fundamental que tenha aumento de metabolismo, né? Porque em condição de luta, de fuga, de uma ameaça, de risco, de alarme, de alerta ou de exercício, você tem aumento da atividade central, né? E a partir daí também você tem aumento do metabolismo, porque você precisa produzir movimentos em situações, né, mais inusitadas, em situações de perigo. E, obviamente, para isso você precisa do coração trabalhando mais, você precisa do pulmão trabalhando mais, você precisa de aumento da atividade metabólica como um todo, que os músculos têm que produzir trabalho em condições, às vezes, mais extremas e intensas. E isso tudo significa, né, aumentar o metabolismo, aumentar a função cardíaca, melhorar a tensão do cérebro e a atividade cerebral como um todo, dilatar a pupila. A gente tem uma piloereção pelo aumento da atividade simpática, os pelos, né, ficam em pé, isso é a piloereção, porque isso também aumenta a sensibilidade cutânea. Tudo isso tem a ver com a atividade tudo isso tem a ver com a atividade, obviamente, simpática. E nessas condições, estimula todos esses órgãos e tecidos e, obviamente, diminui a digestão e diminui, né, a atividade e diminui a diurese em si. Então, diminui, inibe a atividade do trato gastrointestinal como um todo e do aparelho urinário. Isso é fundamental. Tá? Vejo, então, que tudo isso, né, traduz, mostra a intenção do aumento da atividade simpática e a intenção do aumento da atividade parasimpática. Nós nos referimos a isso como tônus simpático e tônus parasimpático, ou tônus simpato-adrenérgico, ou tônus adrenérgico e tônus vagal, né, o tônus simpato-vagal. Por que isso? Porque o nervo vago, que está ali, vocês estão vendo aqui, é o principal aí, ó, aqui em cima o nervo vago, é o principal, tem hora que não fica aqui, ó, o nervo vago ali em cima, é o principal representante da inervação parasimpática, né, do coração para baixo, aí, tudo bem? Então, pronto, gente, essas são as principais funções dos dois ramos autonômicos, isso mostra, então, como cada um deles atua no sentido, né, de modulação das nossas funções vegetativas e também, né, desculpem, vou voltar só um pouquinho, quando a gente fala ali, né, do coração, o simpático aumenta a frequência, aumenta o débito, né, promove vasoconstrição e aumenta a pressão arterial. E o parasimpático promove a bradicardia e acaba, por conta disso, diminuindo o débito e diminuindo a pressão arterial. Então, tudo isso mostra, né, a maneira como o sistema nervoso autônomo organizou aí os seus dois ramos e adequou, né, a atividade de cada um deles para as circunstâncias do dia a dia e, num sentido geral, então, como ajustou para, né, o controle das nossas funções vitais, vegetativas e, portanto, para a manutenção do equilíbrio homeostático. Espero que tenha ficado claro tudo isso, esse conjunto de funções, e assistam, né, os nossos demais vídeos aqui no canal sobre, né, sistema nervoso e a fisiologia humana como um todo, e espero que então esse vídeo tenha sido suficiente para esclarecer a todos o conjunto, né, de funções dos dois ramos autonômicos. Muito obrigado, pessoal.